Amém, aleluia. Eu quero te convidar aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 8, amém? 2 Reis, capítulo 8. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, 2 Reis 3. 8 é o versículo. 2 Reis 3, 8. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 18 e depois nós vamos nos aprofundar nesse trecho. O que fazer diante do inesperado? É o tema dessa mensagem de hoje, amém? O que fazer? Como agir? Como proceder? O que fazer diante do inesperado? E 2 Reis 3, 8. Antes de nós mergulharmos aqui, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que tinha acontecido. Nós vemos o rei de Israel, Jorão, se unir ao rei de Judá e a outro rei, e os 3 reis decidiram lutar contra o rei de Moabe. Por algum problema que tinha acontecido, isso está a partir do versículo 1 até o versículo 7. Se você for ler com calma aí, depois na sua casa você vai entender que aconteceu determinado problema entre o rei de Moabe e o rei de Israel. E o rei de Israel, ele convidou o rei de Judá, convidou outro rei, para que os 3 reis juntos combatessem através de uma batalha, né? Era assim que se resolvia as coisas naquela época. Para que aqueles 3 reis juntos, através daquela batalha, combatessem o rei de Moabe. Pois o rei de Moabe havia se revoltado contra o rei de Israel e isso causou um conflito. E nós vamos meditar a partir do versículo 8 e eu quero que você leia aí na sua casa comigo, amém? E perguntou: quais são os seus planos de guerra? E Jorão respondeu: subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, havia acabado a água e não encontraram água para os seus soldados nem para os seus animais. E agora o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor ajuntou nós, os 3 reis, para cairmos nas mãos de Moabe? Mas Josafá, rei de Judá, perguntou: não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer. Então, um oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Josafá respondeu: a palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel: nada tem a ver com você, rei de Israel. Porque não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui, 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Mas agora chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas e muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim esse vale se encherá de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor, ele também lhes dará vitória sobre os moabitas. E agora o versículo 20 nos diz que no dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom, e em poucos instantes havia água com fartura. Amém? O que fazer diante do inesperado? Primeiramente, cale a voz do medo e ouça a voz de Deus. O que nós devemos fazer diante do inesperado? Nós precisamos, antes de tudo, calar a voz do medo e ouvir a voz de Deus. Imagine aí na sua cabeça um botãozinho que liga e desliga. Você vai,
calar a voz do medo e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai desligar a voz do medo. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Mas pela fé, nós iremos nessa noite calar a voz do medo e ouvir a voz de Deus. E eu quero meditar com você do versículo 8 ao versículo 11. Se você voltar para o versículo 8, você vai ver aí um diálogo entre Josafá e Jorão, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Israel. E Josafá, ele pergunta: quais são os seus planos de guerra? E Jorão, por sua vez, ele responde: subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Ou seja, aquele rei, ele tinha um plano de guerra. Josafá pergunta para ele, né? Ei, quais são os seus planos de guerra? Essa tradução que eu estou lendo hoje é a tradução da Nova Bíblia Viva, toda acabadinha, a bichinha, mas quando eu fui estudar hoje à tarde foi a melhor tradução que eu encontrei, foi a tradução mais clara. E é interessante que um pouco aqui acima, no versículo 7, o finalzinho do versículo 7, a minha tradução fala assim: Josafá respondeu a Jorão: conte comigo, rei Jorão. Os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Estaremos unidos na luta contra Moabe. Então Jorão, ele tinha firmado a sua expectativa nos seus companheiros, né? Ele tinha ouvido dos seus companheiros: ei, ó, pode contar comigo, eu tô com você. Meus cavalos, meus soldados, eles irão te servir. Nós guerrearemos juntos. E ali, ao ser indagado sobre o plano de guerra, ele responde: eu tenho um plano de guerra. O meu plano de guerra é subiremos pelo caminho do deserto de Edom. E é interessante, queridos, que no próximo versículo diz: o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, ou seja, eles estavam seguindo o plano. Ele tinha um plano pré-estabelecido e ele estava ali seguindo o seu plano, né? Já fazia 7 dias que ele estava seguindo o plano. Ele estava seguindo no deserto de Edom. Mas depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, havia acabado a água. E não encontraram água para os seus soldados nem para os seus animais. E o que foi aqui que o rei de Israel exclamou: e agora, o que nós vamos fazer? Então aquele homem, ele se deparou com uma situação que tinha fugido dos planos dele. Ele tinha planejado uma coisa, mas ele não contava que no 7º dia a água ia acabar, eles não iam encontrar água para animal, não iam encontrar água para eles, e ele se desesperou. E agora o que é que nós vamos fazer? É interessante que logo em seguida o diálogo entre eles continua. E enquanto Jorão estava desesperado, ouvindo a voz do medo e se perguntando: e agora o que é que nós vamos fazer? Olha o que é que diz Josafá: não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que nós devemos fazer. Jorão, ele imediatamente ouviu a voz do medo. Jorão imediatamente ouviu a voz ali daquela situação. Ele atentou para aquela situação que tinha fugido do seu controle. Ele atentou para aquela situação que tinha fugido do seu plano e ele ouviu a voz do medo. Mas Josafá lembrou-se e resolveu dar ouvidos à voz do Senhor. O que é que ele pergunta? Será que nesse lugar não existe um profeta? Será que não há um profeta entre nós? Se houver, nós podemos consultá-lo e ele falará em nome do Senhor. Naquele tempo, queridos, o Senhor, ele era representado diretamente pelos profetas. O que um profeta falava era a voz de Deus. O que o profeta falava era a representação da voz de Deus. E o texto segue, o versículo 11, continua. Então o oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. E Josafá respondeu: a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor estava com Eliseu. E quando Josafá, ele se pergunta pelo profeta, quando Josafá questiona se há um profeta, ele sabia que o que o profeta falasse seria a voz de Deus. Diante do inesperado, nós precisamos calar o medo e ouvir a voz de Deus. Diante do inesperado, diante do que fugiu dos nossos planos, nós precisamos calar o medo e dar ouvidos à voz do Senhor.
Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese muito interessante que o Senhor ministrou ao meu coração. A Bíblia destaca, né, aqui a fala do oficial, e o oficial ele diz: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Em outra tradução, eu anotei o que dizia. A minha outra tradução dizia o seguinte: ele costumava deitar água sobre as mãos de Elias. Em outras palavras, querido, ele servia a Elias. E como o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde, se nós queremos atrair unção sobre as nossas vidas, nós precisamos ser servos. Fugindo um pouco do contexto da nossa mensagem de hoje, mas o Senhor trouxe isso ao meu coração e eu resolvi compartilhar com vocês. Não há unção sobre quem não tem coração de servo. A unção, ela só está sobre a vida de quem tem um coração servo, disposto a servir. Então, se você tem clamado ao Senhor para que venha unção sobre a sua vida, para que o Senhor se manifeste através de você, você precisa, antes de tudo, aprender a ter um coração servo. Eu preciso, antes de tudo, aprender a ter um coração servo e entender que nem sempre eu vou atuar onde eu imaginava atuar. Eliseu deitava água sobre as mãos do profeta. Eliseu, em outras palavras, ele ajudava ali até o profeta lavar as suas mãos. E por causa disso, por causa desse coração servo, o Senhor olhou para ele e viu nele o potencial de substituto de Elias. A capa de Elias caiu pertinho de Eliseu, porque Eliseu estava servindo. Porque Eliseu foi com Elias até o fim. Unção só virá sobre quem tem coração de servo. Amém? Eu abri aqui esse parêntese, mas agora nós vamos voltar para o contexto da nossa mensagem e vamos seguir. O que fazer diante do inesperado? Primeiramente, calar a voz do medo e ouvir a voz de Deus. A unção do Senhor estava sobre Eliseu, A unção do Senhor estava sobre Eliseu. E aquele rei Josafá sabia que ao ouvir a voz de Eliseu, ele ouviria a voz do Senhor. O que fazer diante do inesperado? Mova-se para onde o Senhor está. Mova-se para onde você sabe que encontrará o seu Deus. E olhe só o que a gente vê a partir do versículo 12, a partezinha B. O rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu falou com dureza ao rei Jorão. Vejamos só. Aqueles homens, eles saíram de onde eles estavam e eles se moveram na direção da voz de Deus. Nós precisamos, diante do inesperado, e não só diante do inesperado, nós precisamos guiar a nossa vida por completo, mas diante do inesperado, nós precisamos nos mover em direção ao lugar onde o Senhor está. Aqueles 3 reis, eles saíram de onde eles estavam e eles se moveram em direção ao lugar onde o Senhor estava. E o Senhor usava o profeta e eles foram até o profeta. Mas eu quero destacar algo aqui dentro desse contexto. Veja só o que é que a Bíblia nos diz. Na parte A do versículo 13. Eliseu falou com dureza ao rei Jorão. Quem é você quando você ouve o que você não queria ouvir? Quem sou eu quando ouço do Senhor o que eu não queria ouvir? Será que aquele rei, será que o rei Jorão, ele queria ouvir palavras duras naquele momento? Certamente não. Mas o profeta abriu a boca e a primeira palavra que ele falou foi uma palavra dura, foi uma repreensão. Foi uma palavra ali, que confrontou o rei de Israel. Mas, poxa, aqueles homens estavam distantes e eles se moveram em direção à voz do Senhor. Eles se moveram ali para o profeta, eles se moveram em direção a Eliseu e eles foram ouvir da boca de Eliseu coisas duras? Inicialmente, sim. Quem é você quando você ouve da voz de Deus o que você não quer ouvir? Quem sou eu quando eu ouço da voz de Deus o que eu não quero ouvir? Será que nós somos os que vão embora ou nós somos os que permanecem? Sabe, essa semana eu tenho meditado muito com Deus. Nós temos passado por um período de lutas e além de toda essa luta, coletiva,
nós vivenciamos nossas lutas interiores. Nós vivenciamos as nossas lutas dentro de nós. Todos nós temos promessas que nós ainda não vimos se cumprir. E muitas vezes a tristeza vem, muitas vezes o cansaço vem. E enfim. Mas sabe, amados, essa semana eu me peguei pensando, o Senhor falou ao meu coração. Quando é que eu deixei de ser suficiente? E eu quero te perguntar nessa noite. Quando foi que Jesus deixou de ser suficiente? Quem não vive a suficiência de Jesus não suporta uma palavra dura. Quem não vive a suficiência de Jesus não suporta um não de Deus, principalmente diante de uma situação inesperada. Quem não vive firme, convicto de que a salvação é o nosso maior e melhor presente, jamais suportará ouvir da boca do Senhor uma palavra dura. Quem somos nós diante das palavras duras? Quem é você? Eu quero te questionar nessa noite. Quem é você diante da palavra dura do Senhor? Quem sou eu diante da palavra dura do Senhor? E o trecho segue. Nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui. Será que nós somos dos que permanecem? Ou será que nós somos dos que vamos embora? Por mais erros que aquele homem já tivesse cometido na vida dele, porque a gente vai ver que no começo do capítulo 3, a Bíblia diz que Jorão ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por mais erros que aquele homem tenha cometido ou tivesse cometido até aquele momento, ao ouvir a palavra dura da voz do Senhor, naquele dia, diante de uma situação inesperada, ele escolheu ficar, ele escolheu permanecer. Permaneça diante das palavras duras. Se você tem vivido o inesperado do Senhor e você tem ido à presença do Senhor, você calou a voz do medo, você ouviu a voz de Deus, você se moveu na direção do Senhor e você esperava chegar e encontrar conforto e você encontrou dureza e você encontrou um não e você encontrou um espere, não é agora, você não está pronto. Permaneça, porque pela permanência desses homens nós vamos ver o que lá na frente aconteceu. O que fazer diante de uma situação inesperada? Lembre-se sempre de que você não precisa ver para crer. Obedeça, mesmo sem entender. Lembre-se sempre que você não precisa ver para crer. Você precisa obedecer, mesmo sem entender. E lá no versículo 14, olhe o que o profeta Eliseu segue dizendo. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. E amados, aqui nós vemos o Senhor honrando Josafá. Lá atrás, o que foi que Jorão fez quando se deparou com o inesperado? Em outras palavras, aqui a gente, né? Ai, meu Deus do céu, e agora? E o que é que eu faço? Ai, meu pai, o que é que eu faço? E agora? Jorão, ele recorreu ao medo, ele recorreu ao desespero, mas Josafá se lembrou que ali poderia ter um profeta que carregava com ele a voz do Senhor. E o que é que Eliseu diz? Eu lhe garanto que se não fosse em respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, eu não me incomodaria com você. O Senhor honrou Josafá por ter optado calar a voz do medo naquela situação e dar ouvidos à voz do Senhor. E queridos, isso não é fácil. Calar a voz do medo quando nós nos deparamos com o inesperado não é fácil, porque nós somos humanos, porque nós temos emoções, porque nós temos sentimentos. Mas a fé daquele homem foi honrada. E prossegue. A partir do versículo 15. Mas agora a história começa a mudar. Eliseu já usou aqui um mais. Mas agora chamem um músico para tocar uma música. Chame um músico para tocar uma música. Chama um músico para tocar a música. O músico que já estava em pé, pensando que não ia precisar tocar nessa pregação. Mas agora chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu.
Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E deixa eu te falar, diante do inesperado, se você ficar firme diante da palavra dura do Senhor, se você calar a voz do medo e ouvir a voz de Deus, se você permanecer mesmo quando as coisas não saiam como você espera, e se você entender que você não precisa ver para crer, você só precisa obedecer sem entender, vai chegar o momento em que a presença do Senhor se manifestará. Vai chegar o tempo em que a glória do Senhor se manifestará e a situação começará a mudar. Aleluia. O versículo 16 continua. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas nesse vale. Ninguém verá chuva. Ei, você não vai ver chuva não, viu? Ninguém verá vento, você não vai ver. Ninguém verá chuva, ninguém verá vento. E mesmo assim, esse vale se encherá de água. Mesmo assim, esse vale se encherá de água. E vocês, seus rebanhos, seus animais terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor. Ele também lhes dará a vitória sobre os moabitas. E eu quero te falar nessa noite: cave as suas cisternas. Cave as suas cisternas. E nós vamos entender, nós vamos mergulhar. Chegou o ponto onde nós vamos de fato mergulhar aqui na parte principal da nossa palavra nessa noite. Cave as suas cisternas. E eu quero ler aqui algumas informações que eu colhi nessa tarde enquanto eu me preparava. Preste bastante atenção aí na sua casa. Cisterna. A principal definição de cisterna: depósito abaixo da terra para receber e armazenar a água que será utilizada em necessidades futuras. Recomenda-se que as cisternas sejam escondidas na terra, enterradas, para que a qualidade da água armazenada seja preservada. As cisternas, elas devem ser mantidas tampadas. A fonte das águas armazenadas dentro das cisternas geralmente são águas limpas, são águas de chuva, são águas com a qualidade esperada. Vamos seguir aqui com as informações. E vejam só, a cisterna precisa ser grande e resistente. Recomenda-se que essa cisterna seja grande e resistente. E hoje eu não sei se você já está entendendo o mistério. Eu acho que já tem aí alguém entendendo o mistério. Cave as suas cisternas. Nós vamos entender. Se você já está entendendo, amém. Mas se você ainda não entendeu, se você está aí na sua casa, o que é que essa menina doida está me mandando cavar a cisterna num tempo desse? Ei, é cisterna espiritual. É cisterna que a gente não vê com os olhos físicos, não. São cisternas que nós só veremos com os olhos espirituais. Cisternas que carregam algo do sobrenatural de Deus e não do natural. Voltemos aqui, queridos, para o versículo 16. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas nesse vale. Ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim esse vale se encherá de água. E vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Cave as suas cisternas. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa noite? Ei, cave as suas cisternas. Mas eu não estou vendo chuva, mas eu não estou vendo rio, eu só estou vendo seca. Ei, eu não estou te pedindo para falar o que você está vendo ou deixando de ver. Cave as suas cisternas. Diante do inesperado, nós precisamos ser convictos de que nós não vivemos pelo que vemos.
Obedeça mesmo sem entender. Não está entendendo não? Cave cisterna. Está entendendo já? Cave cisterna. Mas agora eu quero voltar para você. Você lembra que eu falei que cisterna é um depósito debaixo da terra para receber e armazenar água para necessidades futuras. Querido, ouça bem o que o Senhor compartilhou ao meu coração nessa tarde. Eu não ia pregar essa palavra. Deixa eu lhe contar o testemunho dessa mensagem. Hoje de manhã, minha cabeça não está cortando não aí? Tá ok. Hoje de manhã eu acordei e eu tenho um devocionalzinho, além da leitura bíblica diária, eu gosto de fazer esse devocional. E eu vi esse trecho, um versículo só, um versículo aqui, nem lembro qual versículo era, mas inserido nesse texto. Amados, aquele texto, aquele versículo saltou ao meu coração. Eu não sabia que eu ia pregar, tava tudo, não sabia. Aquele versículo saltou ao meu coração de uma forma, e eu reconheço quando um versículo salta ao meu coração e ele é para mim, e quando um versículo salta ao meu coração e ele precisa ser compartilhado. E eu entendi que o versículo que tinha saltado ao meu coração dentro desse texto precisava ser compartilhado. Mas eu segui fazendo as minhas atividades rotineiras. Deixei o devocional aberto num cantinho e eu pensei assim comigo mesmo: se der tempo eu pego aí, eu releio e eu vou ver o que é que Deus vai falar comigo e eu vou colocando os tópicos, enfim, eu não sei nem quando é que eu vou pregar, se vou pregar essa mensagem, mas Deus está falando, eu vou obedecer. E o dia foi passando e as atividades foram chegando e eu deixei o devocional lá e ficou o trecho lá e ficou o papel lá e eu não fiz foi nada. Lá quando foi pertinho de 4 horas da tarde, uma situação surgiu lá em casa e nós foi resolvido que eu viria pregar. E eu já tinha alguns esboços prontos. Eu disse, vou pregar um dos esboços que já está pronto, né? Está praticamente em cima da hora, eu ainda vou resolver algumas coisas. E eu me sentei na minha cadeira, crente, convicta, ciente de que ia pregar o esboço pronto. E aí Deus falou comigo, o versículo lá da cisterna, volte para ele. Queridos, quando eu abri a Bíblia, para a glória do Senhor, isso tudo foi fluindo. Deus foi me dando ponto por ponto. E na hora que eu cheguei nesse versículo dessa bendita dessa cisterna, a palavra cisterna me atraiu, assim, que eu nunca tinha ficado tão maravilhada com a palavra cisterna, apesar de ser filha de um cara que vive em construção. E eu olhei e eu disse, meu Deus, cisterna. E eu comecei a fazer as minhas anotações sobre o que eu sabia sobre cisterna e fui mergulhar no conhecimento sobre a cisterna. E as informações que eu encontrei no campo humano, no campo natural, no campo físico, correlacionavam perfeitamente com o que Deus havia me falado no campo espiritual. Correlacionavam perfeitamente com o que Deus havia me falado no campo sobrenatural. E é aqui que eu quero me deter com você nessa noite. Cisterna é um reservatório usado para armazenar águas para tempos de necessidade. Um reservatório usado para armazenar água para necessidades futuras. Ei! O Senhor deseja que você cave dentro de você cisternas espirituais para armazenar unção para necessidades futuras. Gigi, mas a unção de ontem não vale para hoje, a de hoje não vale para amanhã. Não é sobre isso que nós estamos falando, meu querido. Tenha discernimento espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Cisterna é utilizada em tempos de necessidade. Entenda que o Senhor deseja que você cave cisternas dentro de você. Cisternas sejam cavadas na sua vida, para que água viva, Jesus, seja armazenado dentro de você, para que quando você estiver em situações de necessidades, mas não necessidades suas, necessidades de outras pessoas, você possa ser um instrumento que vai abençoá-las com a água viva. Entenda que nesse tempo você pode não estar vendo nada. O que foi que o Senhor falou através de Eliseu? Vocês não vão ver água, mas construam as cisternas, cavem as cisternas. Você pode não estar vendo, mas como é que eu, dentro da minha casa, de quarentena, enclausurado, preso, vou ser usado como instrumento de Deus na vida de alguém? Ei, amado, não entenda não, só obedeça, cave sua cisterna.
armazene instrumentos que serão usados por Deus para lá na frente suprir necessidades de outras pessoas. O Senhor falava fortemente ao meu coração nessa tarde sobre pessoas que estão sendo preparadas nesse tempo. Elas estão crescendo em secreto. E aqui a gente entra na segunda coisa. Cisterna é construída aonde? Para todo mundo ver? Não. Cisterna é construída embaixo. Cisterna é construída no subsolo. Ei, você está sendo forjado no secreto. Ninguém está vendo o que está acontecendo com você. Ninguém está vendo quanto você está buscando. Ninguém está vendo quanto você está jejuando. Ninguém está vendo quanto você está gastando suas madrugadas em oração, não é? Mas deixa eu te falar, lá na frente, quando precisarem da água que vai estar armazenada dentro de você, todos vão ver a água fluir. Todos vão ver a água ser retirada de você. Todos vão ver a unção fluir de dentro de você. Construa a cisterna, mas construa a cisterna no secreto. Não precisa falar para as pessoas. Não precisa passar a informação adiante. Construa a sua cisterna no secreto. Porque o que está sendo gerado no secreto hoje, lá na frente, daqui a um tempo que eu não sei, você não sabe, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 2, 4, 5, 10 anos. Vai haver um momento oportuno onde o Senhor te usará como provisão espiritual para outras vidas. A água da cisterna física é usada para quê, querida? É usada para provisão. Quando minha casa falta água, eu tiro a água de onde? Da cisterna que foi construída. O Senhor te usará como provisão espiritual na vida de outras pessoas, mas construa a cisterna. Construa a sua cisterna e construa a cisterna no secreto, porque o que está sendo construído hoje no secreto, lá na frente, vai ser motivo de glorificação ao nome do Senhor e vai ser visível a muitos. Vai ser visível a muitos. As cisternas, elas precisam estar tapadas. Ei, não permita que o externo atinja o que você tem vivido dentro de você com Deus. Não permita que fatores externos contaminem o que você tem vivido com Deus. Me diga uma coisa, se uma cisterna, ela fosse aberta, uma cisterna física, eu quero sempre que você correlacione aí na sua mente. Se uma cisterna física for aberta, vai dar certo? Não vai, amado. Vai cair todo tipo de coisa dentro da água. E quando a pessoa precisar da água, ela vai conseguir consumir aquela água para cozinhar, para tomar banho, enfim? Não vai. Não permita que o que vem de fora atinja o que está sendo gerado dentro de você. Não permita que o que vem de fora atinja o que está sendo gerado dentro de você. Não permita. Deixe a cisterna tapadinha. Deixe a cisterna no secreto. Vá construindo no seu secreto com Deus. Não permita que fatores externos atinjam o que acontece com você e com o Senhor Deus dentro do seu secreto. A fonte da sua cisterna, a água da sua cisterna é a água viva. O Jesus que vive dentro de você, o Espírito Santo, o Deus que habita dentro de você, a fonte que suprirá, a fonte que abastecerá a sua cisterna é a água viva, é Jesus. E se você deseja ser cisterna na vida das pessoas, você precisa estar bebendo constantemente da fonte. Eu desejo ser cisterna para abençoar outras pessoas. Cisterna é um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser cisternas espirituais que armazenam no tempo certo para dar no tempo oportuno. Que armazenam ali no secreto, embaixo da terra, onde ninguém vê, para no tempo oportuno liberar, para no tempo oportuno doar, para no tempo oportuno abençoar. Ei, o Senhor ministra ao meu coração sobre pessoas que não são lembradas, mas que serão usadas por Deus lá na frente como cura, como libertação para outras vidas. Aleluia. A fonte de abastecimento da sua cisterna tem que ser a água da vida, tem que ser a água viva. E para que você seja abastecido, você tem que estar juntinho de Jesus. Ah, querido, mas o melhor que Deus falou mais comigo ainda está por vir. Deixa eu te falar uma coisa. A cisterna deve ser grande e resistente.
Ei, você tá com medo do projeto grande por quê? Você aí que eu estou olhando aqui pra você. Você tá com medo do projeto grande por quê? Uma cisterna muito grande, quando ela é construída, se não colocar água dentro dela, ela vai rachar, não é isso? Ela racha e ela fica sem serventia, ela vai ficar inútil. Não tenha medo não, porque o Deus que está lhe mandando construir cisterna grande é o Deus que abastece a sua cisterna. Ei, o Deus que está lhe mandando hoje construir cisterna grande é o Deus que vai abastecer a sua cisterna. É o Deus que proverá água da vida para a sua cisterna. Tá com medo do projeto grande por quê? Ei, o nosso Deus é Deus de grandeza. Se você não sabia, deixa eu lhe contar que o nosso Deus é Deus de grandeza. Você tá com medo do projeto grande por quê, querido? Não tenha medo não, porque não vai faltar água não, viu? Sua cisterna não vai ressecar não, sua cisterna não vai rachar não, sua cisterna não vai ser sem serventia não. Você tá com medo de investir na construção da cisterna e lá na frente dá errado, não é? Ei, projeto de Deus não é abortado. Projeto do Senhor não é falido. Se o Senhor está te mandando construir cisterna grande, não tenha medo do grande projeto. Construa a cisterna, porque a água que abastece a cisterna vem do Senhor. Aleluia. Não economize. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Não economize no tamanho da sua cisterna, viu? Não economize no tamanho da cisterna. Faça uma cisterna grande. O que foi que aconteceu aqui há um tempo atrás? Cidades aqui do sertão, a gente passa por seca, né? Infelizmente, esse é um problema muito recorrente aqui na nossa região, sertão do Rio Grande do Norte. E o que é que aconteceu no último período de seca intensiva que nós tivemos? Muitas pessoas foram pegas despreparadas porque tinham em suas casas tanquezinhos de 1000 litros. E aí rapidamente aquela água se acabava, rapidamente aquela água era utilizada. Mas por quê? Porque lá atrás, quando elas tiveram a oportunidade de construir uma cisterna maior, certamente elas pensaram que não ia precisar. Certamente, ora, canta, labarara de canta. Ei, sabe o que é que Deus está falando comigo agora? Sobre pessoas que estão sendo usadas para chegar a você e dizer: você está investindo tempo nisso para quê, criatura? Se você nunca vai sair daqui de Carnaúba dos Dantas, se você nunca vai sair daqui dessa cidade pequena, ei, Deus pode te usar aqui nessa cidade pequena, Deus pode te usar numa cidade grande, Deus pode te usar para 10, para 5, para 7 pessoas, mas Deus pode te usar para milhares. Não ouça, oh, cale aí a voz do medo. Não ouça quem está chegando, observando o seu projeto grande e dizendo: você está construindo uma cisterna desse tamanho para quê, se você não vai precisar? Ei, construa a cisterna. Não tenha medo da grandeza do projeto. Não economize no tamanho da cisterna. E também não ouça quem vem criticar o tamanho da sua cisterna não, viu? Não ouça. Construa cisterna grande. Aleluia, aleluia. E deixa eu te falar o que é que acontece no versículo 20. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo. Oh, aleluia. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom. E em poucos instantes havia água com fartura. Deixa eu te falar uma coisa. O projeto, querido, o Senhor me fala sobre pessoas nessa noite que há anos já têm construído as suas cisternas. Que há anos já tem construído as suas cisternas. Que há meses já tem construído as suas cisternas e tem dito: Deus, quando será que eu vou usar o que está sendo armazenado em mim? Quando será que eu vou usar o que o Senhor está me entregando? Quando será que eu vou usar o que o Senhor tem compartilhado comigo? Ei, olha aqui o que é que a minha Bíblia diz. Olha só. Em poucos instantes havia água com fartura. Para Deus começar a lhe usar é assim, ó. Poucos instantes. Um projeto que você investiu durante meses e durante anos no seu secreto.
em poucos instantes, começará a ser executado por Deus. O projeto da construção de cisternas de aqueles homens que obedeceram mesmo diante do inesperado, que obedeceram mesmo sem confiar, em poucos instantes começou a ter serventia. Ei, você está recebendo coisa hoje que você vai usar lá na frente. Você está armazenando coisa aí que você vai usar lá na frente, ser usado para pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, sua cisterna tem que ser grande porque ela precisa armazenar muita água. Sabe por quê? Porque provavelmente o Senhor te levará em algum momento da sua vida para lugares de extrema escassez espiritual. E é a água que fluirá de dentro de você que vai trazer vida, que vai trazer bênção, que vai trazer cura, que vai trazer libertação. Cabe a sua cisterna, cabe a sua cisterna. Não tenha medo de cavar a sua cisterna. Não tenha medo da grandeza do projeto. Veja bem o que o versículo 20 diz. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom, e em poucos instantes havia água com fartura. A cisterna gerada no secreto vai fazer brotar água que vai ser vista por todos. O preço pago no secreto resultará em unção que fluirá à vista de todos. E eu já quero convidar a Randy para louvar aqui o louvor antes de nós encerrarmos o culto. E antes de encerrar essa mensagem, eu quero que você vá comigo lá para 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma foi capaz de imaginar. Ainda não subiu ao seu coração, mas o que Deus preparou para você, que tem construído as cisternas, é muito maior. Oh, é muito maior. Cabe as suas cisternas, cabe as suas cisternas. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia.